Sujeito acusativo. Moçada, nesse caso aqui, eu vou apenas dar uma passadinha para você lembrar um detalhe importante. O a, os, as são pronomes oblíquos átonos, né? E nós falamos o quê? São objetos diretos, terror? Sim, são objetos diretos. Porém, a gente nota que ele também pode, o a, os, as, numa determinada situação, eles podem também cumprir o papel de sujeito. E nós chamamos isso de sujeito acusativo. Caraca, terror. Sujeito acusativo, que troço é esse? Isso cai em prova? Cai em prova exatamente assim, sujeito acusativo? Vou falar um detalhe para vocês. Normalmente, quando cobra sujeito acusativo, às vezes a Sesgran Rio cobra, tá? Às vezes os concursos militares cobram, mas normalmente os concursos não pedem o sujeito acusativo. Então vamos lá. O que vem a ser sujeito acusativo? Acusativo, no latim, era a função sintática desempenhada pelo objeto direto. Então nós demos o nome aqui, na língua portuguesa, de objeto direto, mas no latim era o acusativo, tá? É o complemento verbal direto, é o acusativo. Pronto, fechado. Então, olha só, sujeito acusativo, sujeito e objeto direto ao mesmo tempo. Esse o, a, os, as podem ser, nesse caso, objeto direto e sujeito ao mesmo tempo. Terror, mas isso pode acontecer? Acompanhando comigo, olha só. O sujeito acusativo, ele vai ocorrer com verbos que transmitem a noção sensitiva ou verbos chamados de causativo, tá? Então, olha só, como acontece isso? O verbo ver é um verbo transitivo direto. Está acompanhando comigo? Quem vê, vê alguém, vê alguma coisa. Eu vi alguém. Viu quem? Vi-o. Olha só, objeto direto. Beleza. Eu vi alguém. Cara, e esse alguém saiu por aí. Saiu rapidamente. Vi-o sair rapidamente. Então, esse o aqui também desempenha a função de sujeito desse infinitivo sair aqui, ó. Por isso, nós temos aqui, ó, ele é objeto direto, é acusativo. Ele é sujeito acusativo. Vou limpar isso daqui para ficar mais fácil, ó. Então, vi-o, esse o pode ser objeto direto do verbo anterior e sujeito subentendido do verbo posterior. Vi-o sair rapidamente. Tá legal? Tranquilo. Olha só, o verbo deixar. Ele é chamado de verbo causativo. O verbo ver é chamado de verbo sensitivo. A gente vê essas palavras aí, o verbo sensitivo e o causativo, em dois momentos, em três momentos nas nossas aulas, nos nossos cursos. A gente vê nessa aula de pronome, a gente vê na aula de verbo, a gente também vê na aula de sintaxe do período composto por subordinação substantiva. A gente vai fazer esse trabalho, vai observar. Olha só. O verbo deixar, ele é chamado de verbo causativo. Terror, mas que troço é esse, causativo? Por quê, moçada? Ele se deixou cair em tentação. Olha só, ele só caiu em tentação por quê? Porque ele deixou. Então ele é chamado de causativo porque o seu valor semântico é de causa em relação à próxima oração aqui, ó. Ele deixar-se cair em tentação. Ele só caiu em tentação porque ele se deixou levar. Beleza? Então, é a causa de ele cair em tentação, é ele deixar. Está vendo só? Ele é chamado de causativo. A gente tem alguns verbos que têm esse valor de causativo, mas é só para você entender, né, essa estrutura. Então, olha só, ele se deixou, né? Ó, ele se deixou. Então, o se, ele é objeto direto do verbo deixar. Ele é reflexivo aqui, ó, tá? E ele automaticamente é sujeito do verbo cair. Opa, então ele é sujeito e é acusativo. Ouviu-me falar quieto, outro verbo sensitivo. O terror sensitivo? É, sensitivo. Ouvir, ver, tá legal? Aí nesse caso, o verbo sensitivo, ver, ouvir, ter essa noção da sensação, correto? Beleza. Então, nesse caso, nós temos ouvir alguém, ó, ele ouviu-me, né, ó, ele me ouviu. Esse me é o nosso objeto direto, ouviu-me. Ah, e eu falei alguma coisa, tá ok? Então, o me tanto é acusativo, quer dizer objeto direto, quanto é sujeito. E aí, a gente vai puxar a setinha para você notar. Ele é objeto direto do verbo que vem antes, né, ó, tá ok, ó? Beleza?
e ele é sujeito desse infinitivo aí, ó. Sujeito desse infinitivo. Tá bom? Só para você entender aí, com a setinha fica mais fácil esse sujeito chamado de acusativo. Tá ok? Então vamos lá. Sujeito acusativo. Anota aí. São os pronomes oblíquos átonos que funcionam como sujeito, né? E são me, te, se. São os pronomes átonos. Está vendo só aqui, ó? Os, as. Não tem o lhe aí, ó. Tá legal? Por quê? Os verbos causativos e sensitivos, eles são transitivos diretos, eles têm a transitividade direta, tá? Não cabe o lhe. Quando estiverem em um período composto, por isso que a gente fala lá em um período composto, a gente vai falar sobre isso, pelos verbos causativos. Quais são eles? Anota aí. Deixar, fazer, mandar, obrigar. São verbos, então são verbos deixar, fazer, mandar, e também os seus sinônimos, tá legal? Transmite essa ideia de causa, tá? Olha só, deixei-a entrar. Esse a é o objeto direto do verbo deixar. E automaticamente é o sujeito do verbo entrar. Eu só entrei porque alguém deixou. Ela só entrou, melhor dizendo, porque eu deixei. Então aqui, ó, é a causa, o sujeito causativo, tá? Vou limpar esse troço aqui para ficar mais fácil de se observar. Mandaram-me conversar com o diretor. Mandaram-me. Olha só, esse me é o objeto direto do verbo mandar, né? Olha só. E ele é sujeito de conversar. Terror, quem é que conversou? Eu. E quem é que mandou? Eles. Eles mandaram-me conversar. Então o me é objeto direto do verbo mandar e ele é sujeito desse verbo posterior aí, conversar. Beleza? Tranquilão, acompanhando comigo. Veja só, eu só conversei com o diretor porque alguém mandou, porque eles mandaram. Olha só, isso aqui é a causa. Ela só entrou atrasada, né, ó, porque alguém deixou. Né? Senão ela não entraria. Né? Ela não entraria. Estava atrasada, não entraria. Beleza. Olha o verbo sensitivo aqui. Ó. Ouvia conversando. Então esse a é o objeto direto do verbo ouvir, que é sensitivo, e ele é sujeito desse gerúndio conversando. Eu ouvi, né? E ela estava conversando com o chefe. Tá bom? E aí, nesse caso, para a gente complementar, o causativo são os verbos deixar, fazer, mandar, ou sensitivos, ver, sentir, ouvir. E na sequência eu tenho o infinitivo ou gerúndio, né? É o que a gente notou aí. Belezinha? Tranquilão. Vamos que vamos. Aí, moçada, a gente tem que tomar um cuidado danado. Terror, você não falou que esse troço aqui é o sujeito do verbo posterior? É, né? É, sim, sujeito. Mas vem cá, se ele é sujeito, o sujeito, você não falou que era o pronome pessoal do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pois é, realmente é isso. Aí a gente vai anotar. Essa é a estrutura que muita gente fala que é exceção, mas é um recobrimento de regra. Na realidade, é o único caso em que um pronome átono ocupa a função de sujeito. Anota aí. O único caso em que um pronome átono ocupa a função de sujeito é quando ele está com o verbo sensitivo ou causativo. Mas, Terroma, por que é um pronome átono na função de sujeito? Porque, além de ser sujeito do verbo posterior, ele é o quê? Ele é o objeto direto do verbo anterior. Predomina, né, justamente esse valor do átono, porque ele é o objeto direto do verbo anterior. Por isso ele é chamado de sujeito acusativo, ele acumula as duas funções sintáticas. Tá legal? Acompanhando comigo, olha só. E é exatamente por isso que a gente não pode falar, deixei ela entrar atrasada. Ô Teô, mas quem entrou não foi ela? Né, ó, não é sujeito de entrar? Então aqui é um pronome pessoal do caso reto, ó, ele e ela. Só que, ao mesmo tempo, o verbo deixar é causativo. Deixei a entrar na sala. Não pode ser ela, porque tem que ser um sujeito acusativo. Tá ok? Mandaram eu conversar com o diretor. Errado. Mas, Terror, o eu não é sujeito de conversar? É, só que antes eu tenho um verbo causativo aqui, ó. Então, esse tem que ser o me, porque ele vai ser objeto direto do verbo mandar e sujeito desse verbo posterior, que é o conversar. Tá ok? Ouvi ela conversando. Pega mal, não pega? Não cabe mesmo. Por quê? Nós não podemos colocar um pronome pessoal do caso reto na função aqui, né? Porque ele é também objeto direto do verbo anterior.
tá ok? E sujeito do verbo posterior. Por isso, nós vimos aí a necessidade, né, da gente observar essa estrutura. Construções erradas, equivocadas, e muitas vezes cai isso em prova. Tá legal? Cuidado com isso, para a gente não ser levado por engano. Algumas pessoas perguntam, Terror, que tal esse negócio aí de parte integrante do verbo, aquele negócio todo? Vamos lá, o que é a parte integrante do verbo? Nossa aula de sintaxe de oração, eu passo por quase todos os verbos que têm parte integrante do verbo. Vamos lá, o que é a parte integrante do verbo, Terror? Primeira coisa, ele é um pronome átono. Você está notando que a gente vem passando por alguns valores dos pronomes átonos aqui, não é? Então, olha só, nesse caso, né, a parte integrante do verbo, ele é um pronome átono. E para que ele existe, Terror? A parte integrante do verbo, ela existe para quê? Para que você mudasse a transitividade do verbo. Olha só, a gente tem, por exemplo, o verbo tornar. Vamos pegar o verbo tornar, tá? O verbo tornar, então olha só, ele tornou a casa rapidamente. Ele saiu e tornou a casa. Ele voltou à sua casa rapidamente. Então, nesse caso, o verbo tornar ele é intransitivo e nós temos a casa como adjetivo adverbial de lugar, correto? Beleza, mas eu posso falar o quê? Ele se tornou presidente. Tornou-se presidente. Opa, Terror. Tornar-se aí, nesse caso, não é um verbo de ligação? É. Ao colocarmos a parte integrante, nós mudamos o que era um verbo intransitivo, passou a ser um verbo de ligação. Então, anota aí, verbo tornar-se, ele tem o ser, parte integrante do verbo. E aí, essa parte integrante, como ela faz parte do verbo, a gente vai chamar de verbo pronominal. Da mesma forma que o verbo se flexiona, também o pronome se flexiona. Eu me tornei presidente, né? Tu te tornaste presidente, e assim por diante. Ele se tornou presidente, e assim por diante. Então, a parte integrante, ela se flexiona de acordo com o seu sujeito, tá legal? De acordo com o verbo, de acordo com o seu sujeito. Tranquilo. Vamos pegar um próximo? Olha só. O verbo referir. Veja só, o verbo referir, qual o sentido dele? Olha, Terror, o primeiro sentido do verbo referir é contar um caso. Rapaz, eu referi uma piada ontem que foi muito legal, cara. Pô, o pessoal riu pra caramba. Eu referi, eu contei, eu narrei uma piada. Rapaz, eu referi um caso pro pessoal ontem, o pessoal chorou. Rapaz. Referir é narrar, é contar, transitivo direto. Ah, rapaz, eu me referi ao fulano lá, não gostei e tal. Agora, se eu coloco um pronome átono no verbo referir, ele deixa de ser transitivo direto e passa a ser um transitivo indireto com preposição a. Ele se referiu a Madalena de um jeito que eu não gostei. Quem se refere a. Eu me refiro, tu te referes e assim por diante. Colocando o pronome átono, eu mudei a transitividade verbal. Tá legal? E assim nós temos outros, como por exemplo o verbo esquecer. Quem esquece, lembra, recorda. Esquece, lembra, recorda algo. Rapaz, esqueci o livro, estive na mesa. Esqueci o livro. Rapaz, eu lembrei aquele problema. Lembrei. Eu recordei aqueles momentos legais, né? Beleza. Então são verbos transitivos diretos. Mas se eu coloco o pronome átono, coloquei o pronome átono, virou transitivo indireto agora. Com preposição de. Então, eu esqueci o livro, mas se eu coloco eu me esqueci do livro. Olha só, ele recordou os momentos, ele se recordou dos momentos. Vendo só? Então, a parte integrante, ela serve para quê? Para mudar a transitividade do verbo. É basicamente essa a função da parte integrante de alguns verbos. Tá bom? Acompanhando comigo. Então, nós colocamos lá o verbo suicidar, pessoal. Terror, peraí, cara. O verbo suicidar, pelo amor de Deus, Terror. O verbo suicidar, nesse caso, ele ocorreu por quê? É simplesmente um ajuste que nós, falantes da língua portuguesa, fizemos, como parte integrante. O suicidar-se, o ser, não é um pronome reflexivo, como muita gente fala, né? Ah, Terror, não posso falar suicidar-se não, porque o ser é pronome reflexivo. Já tem o sui, que significa matar a si mesmo, né? Então esse ser está errado. Não. Fulano se suicidou, não está errado não. Eu posso colocar essa parte integrante. Essa parte integrante não foi para mudar a transitividade, mas foi um aspecto do falante da língua portuguesa. Ao tempo que foi falando isso, foi colocando o pronome átono junto, tá legal? Então, a gramática acolheu isso como parte integrante do verbo, tá? Acompanhando comigo?
Queixar-se, arrepender-se, esquecer-se, recordar-se, lembrar-se, referir-se, tornar-se. Eu coloquei os verbos que mais caem em concursos, de maneira geral. Pediu parte integrante, normalmente estão nesses aí, tá? Então, olha só, queixei-me de Pedro, arrependam-se pecadores, né? Então, nesse caso, eu tenho a parte integrante do verbo. E o que é importante na parte integrante do verbo? Errou? A parte integrante do verbo forma o verbo pronominal? Isso. Detalhe, coloca aí. Parte integrante do verbo forma o verbo pronominal. Isso mesmo. Primeiro detalhe. Ok, Terror, outra coisa. A parte integrante do verbo tem função sintática? Não. Não tem função sintática. Um pronome normalmente tem função sintática. A parte integrante não. Ela só apoia o verbo. Só isso. Não tem função de objeto direto, de objeto indireto, nada disso. Ah, Terror, então ela é reflexiva? Nada disso também, não é. É parte integrante de verbo é uma coisa, pronome reflexivo é outra. Tá legal? Beleza, acompanhando comigo, vamos lá. Partícula expletiva ou de realce. Meus amigos, a partícula expletiva ou de realce tem caído bastante em diversas bancas aí, a gente tem que ficar ligado, tá? Então, o que são as partículas expletivas ou chamadas partículas de realce? Basicamente é o seguinte, às vezes é estilístico mesmo, a pessoa coloca ali para dar um tom, estilo, né, elegância na forma de falar, tá? Ou então, a gente quer dar ênfase naquela estrutura. A gente às vezes fala assim, rapaz, fulano foi embora, não é? A gente não coloca assim, rapaz, fulano foi embora, fez assim, sensado e tal, mas elegantemente. Muitas vezes a gente lê em vários textos, Machado de Assis, por exemplo, coloca bastante, fulano foi-se embora. Foi-se embora. Então ele coloca essa partícula expletiva ou de realce num verbo intransitivo, é o normal. Tá? Então fulano foi-se embora. Partiu-se sem falar com ninguém. Ele partiu ele mesmo assim? Né? É reflexivo? Não, de maneira alguma. Nesse caso, partiu-se sem falar com ninguém, ele partiu. Olha só, João foi-se embora. Lembra que nós comentamos isso daí, né? Então esse se aqui, ó, é só uma partícula expletiva ou de realce. Rapaz, Maria morria de ciúmes do fulano. Aí, por elegância estética, a pessoa vai lá e coloca, morria-se de ciúmes. Nós temos o verbo intransitivo aqui, está vendo só? Verbo intransitivo. E foi colocada a partícula expletiva ou de realce aqui. Tá legal? Valeu, moçada, tudo de bom. Na próxima aula, colocação pronominal. Valeu!